Então, pessoal, vamos aqui para a parte 5, tá bom? Diz o seguinte, ó. Visando economizar energia elétrica, uma família que em 30 dias consumia em média 240 kWh substituiu 12 lâmpadas de sua residência, onde dessas 12, 10 eram de 60 watts e 2 de 100 watts, por lâmpadas de 25 watts. Então, pausa. Toda a energia dessa casa era de 240 kWh. Tudo era 200 kWh. O que é tudo? Lâmpadas, ar-condicionado, chuveiro, geladeira, televisão, tudo dá 240. Ele está querendo diminuir em quê? Nas lâmpadas. Então a gente vai focar no consumo das lâmpadas, tá bom? Tem duas maneiras de fazer. Eu vou fazer do jeito tradicional e depois no fim eu faço de um jeito alternativo. Vamos lá. Na situação em que as lâmpadas ficam acesas 4 horas por dia, a troca resultou em economia de energia elétrica de quanto? Gente, se é economia, é uma redução. Então, tem que ficar atento a isso aí. Ó, a gente tem duas situações. A primeira situação é quando das lâmpadas normais. E a gente viu que quando as potências são diferentes, a gente tem que fazer cálculos de energia diferentes. A gente tem que energia é potência vezes o tempo. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que na situação 1, eu tenho uma situação que são para as lâmpadas de 60 watts e o outro para as lâmpadas que são de 100. Então, qual é a potência que eu vou usar aqui? 60 vezes o tempo. Ficam 4 horas por dia ligadas, vezes um mês todo, que é 30 dias. A maioria das vezes serão de 30 dias, a não ser que a questão diga que use 31 dias. Aí você usa. Caso não, 30 dias. Um mês, 30 dias. Só que aqui é para uma lâmpada, mas a gente tem 10 lâmpadas assim. Então, isso aqui tudo dá 72 kWh. Só essas 10 lâmpadas consomem aí de energia 72 kWh. Só que ele tem 12 lâmpadas, né? 10 com 60 watts e 2 delas com 100 watts. Então 100 watts vezes 4 horas vezes 30 dias vezes 2 lâmpadas. Isso aqui vai dar 24 kWh. Ou seja, a nossa energia inicial vale 96 kWh. Ou seja, dos 240 kWh que essa família gasta, só de lâmpada é 96. Eles querem, ó, diminuir isso aí, tá bom? Então, o que é que vai acontecer nessa situação? Vai surgir uma situação 2. Sempre perceba, tente notar se uma questão tem 2 momentos. Porque você vai ter que fazer separadamente, com calma, ver o que está constante de um para o outro, tá bom? Ó, situação 2. Na situação 2, a gente tem o seguinte. De novo, né? Energia, potência vezes o tempo. E na situação 2, a gente usou todas as lâmpadas de 25 watts durante 4 horas, durante 30 dias, e eram 12 lâmpadas. 12 lâmpadas. Isso aqui vai dar 36 kWh. Quando a gente vê a situação 1 para a situação 2, a gente encontra uma economia de 60 kWh. Não foi não? Eu economizei 60 kWh nessa troca. E aí, ó, economia de quantos por cento? Ó,
Ora, eu economizei 60 kWh de um total de 240 kWh. Então isso aqui vai ficar 0,25 ou 25% de economia. Letra C de casa, né? Eu já tinha até colocado aqui, letra C de casa. Qual é a outra maneira da gente resolver isso aqui? A outra maneira é você percebendo o quanto variou a potência. Se você não reparou, eu não disse que quando tem situação 1 e 2, alguma coisa sempre fica constante? O que está constante, ó, é o tempo e a hora. O tempo e a hora. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso calcular, ó, maneira alternativa. Um de vocês deve ter pensado nisso aqui, provavelmente. E não está errado. Quanto é a variação da potência? É a potência final menos a potência inicial. Quem é a potência final? É a lâmpada de 25, não é? A lâmpada de 25 vezes a quantidade dela. 25 vezes a quantidade dela. Então, quando a gente faz isso aqui, 25 vezes sua quantidade, a gente pode, ó, subtrair disso aqui. Quem é a potência inicial? 60 vezes 10. 60 vezes 10 mais 100 vezes 2. Quando a gente faz isso, a gente tem toda a potência no fim e no início. No fim e no início, né? Então, quando a gente faz esse tipo de raciocínio, a gente vai ver quanto ele economizou de potência. Então, ó, 25 vezes 12 vai nos dar 300. E aqui, 600 mais 200, 800. O menos aqui significa que foi uma economia, né? Uma economia de 500 watts ou 0,5 kW. Repare que eu tirei o menos. O menos aqui significa só que foi uma economia. Tá vendo que houve uma economia de 0,5? Ora, se houve uma economia de 0,5, quanto foi a energia reduzida? A energia reduzida é a potência reduzida vezes o tempo. Então vai ficar, ó, 0,5 vezes 4 horas vezes 30 dias. Quando a gente faz isso aqui, a gente vai ver que a potência dele... Repare que eu não botei mais a quantidade, porque a quantidade já está aqui, ó. Sacou? Então, 0,5 vezes 4 vezes 30, 2 dá 60. 60 kWh. Repare que esse 600 kWh é a redução. Aí você vem para aqui e resolve. Então você tinha como resolver essa questão de duas maneiras, aí cabe a você escolher a que você gosta mais. Questão do número 6 diz o seguinte, ó. Um ebulidor de resistência elétrica igual a 75 ohms está envolto por 0,2 kg de gelo a 0 graus Celsius. Os terminais do ebulidor são conectados a uma força eletromotriz que gera uma corrente elétrica de intensidade de 2 amperes. E, através dele, durante 1,4 minutos, cuidado que não é 1 minuto e 40 segundos não, é 1,4 minutos. Considere que toda a energia dissipada pelo ebulidor foi integralmente absorvida pelo gelo, tá bom? Então, o que é que está funcionando aqui? Vai vir uma corrente, a corrente vai passar por esse ebulidor, o ebulidor vai
aquecer, então vai ter uma conversão de energia elétrica em térmica. Isso aqui começa a dissipar calor e o calor começa a derreter o gelo. É isso que está acontecendo. Tudo bem? Então o ebulidor vai derreter o gelo. E essa energia, ela não vai se perder para cá nem para lá. Toda a energia dissipada pelo ebulidor vai servir para o gelo derreter. É isso que ele está dizendo quando ele fala assim, ó. Considere que toda a energia dissipada pelo ebulidor foi integralmente absorvida pelo gelo. Não houve perda energética. Ele deu vários dados aí. A gente vai ver muito isso em calorimetria, lá em termologia. A gente vai voltar a ver eletricidade e vai fazer muita questão envolvendo termologia e eletricidade. Extremamente comum esse tipo de questão. Mas eu já coloquei algumas aqui para vocês, né? Tem aqui, tem no módulo, então já fiquem espertos. Mas não se preocupe que lá na frente eu retomo eletricidade e a gente vê isso de novo. Item 1. A potência do ebulidor é igual a 300 watts. Como é que a gente calcula uma potência, pessoal? Como é que a gente pode calcular uma potência? Então aqui, o item 1. A potência do ebulidor é de 300 watts. Ora, potência tem várias fórmulas. Mas aqui eu tenho um dado de resistência e eu tenho um dado de corrente. Então lembro logo dessa expressão de potência, né? Pri. A potência é o que ele quer. A resistência é 75 e a corrente é 2 amperes. 2 elevado a 2 é 4. 4 vezes 75, 300 watts. Então o item 1 está verdadeiro. Vamos para o item 2. O item 2 diz assim: a energia dissipada pelo ebulidor foi de 25.200 joules. Vocês têm que lembrar que tem uma fórmula. Potência é energia pelo tempo. Essa fórmula você não pode esquecer, que é essa daqui. Não pode. A potência a gente sabe que foi 300 watts. Quem lembra bem aí de mecânica, watts é joule por segundo. Energia é o que a gente quer. E o tempo é 1,4 minutos. Cuidado! Então, ó, 1 minuto tem 60 segundos. Então, você vai aqui, ó, 1,4 minutos vai ter y segundos. Esse valor é o que você vai colocar aqui, ó, 1,4 vezes 60 segundos. É isso que a gente tem. Quando isso passa multiplicando, vai ficar segundo em cima, segundo embaixo. A gente corta. A nossa energia vai ficar de fato 25.200 joules. É esse o valor. Aqui vai dar 84 segundos, né? Que você substitui aqui, que dá certo do mesmo jeito. Tudo bem? Então cuidado com as unidades para não perder questão por besteira, né? Item 3. Quando a gente vem para o item 3, então o item 2 está correto também. O item 3 diz assim: a diferença de potencial entre os terminais do ebulidor durante o processo foi de 150 volts. Aí é facinho, né? O RI, a gente aplicando o R vezes I, a gente mata. Então, U vai ser a resistência, que é 75, vezes I, que é 2. 150 volts. Também correta essa terceira afirmativa. Eu estou botando 3, mas é 8, né? Então aqui é 0,1. Aqui é 0,2.
Aqui é 0,4. Vamos para 0,8. 0,8 diz assim, ó, ao final do processo tem 125 gramas de gelo e 75 gramas de água. Repara no seguinte, quem já tem experiência já sabe disso, quem não, fica esperto. Essa energia aqui, eu posso substituir pela quantidade de calor sensível ou calor latente. Tá bom? Nesse caso, a gente tem que ver se vai derreter o gelo. Então, primeiro a gente tem que pensar em calor latente. Tá bom? Então, ó, como é que a gente pode pensar aqui? Calor latente, difusão do gelo, é a massa de gelo que vai ser derretida pelo calor latente de fusão. Que mole, né? É a fórmula de calor latente. Q igual a M vezes L. A questão disse que toda a energia foi utilizada para derreter o gelo. Então os 25.200 joules vêm para cá, ó. 25.200 joules. Repare que eu estou colocando as unidades. Será que eu consigo derreter os 200 gramas de gelo? Essa é a grande dúvida. Repare que o calor latente de fusão da água é de 80 calorias por grama. 80 calorias por grama. Tá vendo aí? Então, o que é que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que multiplicar esse valor por caloria, porque aí sim a gente vai chegar na unidade corretamente. Então, repare bem. Aqui está 25.200 joules. O calor latente é 80 caloria por grama. Repare que eu não posso cortar caloria com joule. Tem que ser caloria com caloria ou joule por joule. Então, ó, eu vou ter que transformar isso aqui para caloria. Eu vou apagar aqui para a gente poder fazer a conta. Então, ó, o que é que a questão está dando como dado? Está dizendo que 1 caloria vale 4,2 joules. 1 caloria está para 4,2 joules. 25.200 joules está para Y. Y vai valer 6.000 calorias. Aí eu coloco aqui, ó, 6.000 calorias. Agora sim, caloria vai embora com caloria e a massa vai ficar em gramas. A massa de gelo é de 75 gramas. O que é que significa? Que toda essa energia aqui, que corresponde a isso aqui em caloria, só conseguiu derreter 75 gramas do total de gelo que tinha inicialmente. Então, 75 gramas virou líquido. Mais 125 gramas continua congelada a massa de água, né? 122 gramas continua congelada a 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. Então, olha o que a gente tem. Eu tinha tudo a 0 graus, mas eu só consegui derreter uma parte daquele gelo. No fim, ficou um equilíbrio líquido sólido. Ambos a 0 graus Celsius, porque se for maior que 0 graus, isso aqui está derretido, né? Então, tudo está a 0 graus Celsius numa coexistência líquido-gelo. Então, o item 8 está correto.
Vamos para o item 16. O item 16 diz que a temperatura final do sistema é 0 graus Celsius. Correto, né? Porque coexistem as misturas, uma mistura heterogênea de uma única fase entre água no estado líquido e água no estado sólido. Então, a soma daqui é 31. Vamos para a questão 7. Ela diz que... Deu uma lidinha na 7, né? Importante. Pronto. Ele deu um gráfico de potência pelo tempo e deu vários dados, né? Deu que a potência total é de 720 kW, deu que a DDP é de 120 volts, e ele pede qual o valor máximo da corrente que o disjuntor pode suportar. A gente vai ter que considerar aí que o que o disjuntor vai suportar não é o máximo, é o limite da corrente que funciona. E repare que, como a gente viu, se na casa passa uma corrente de 50 volts, quando tudo está ligado, 50 amperes, né? Quando tudo está ligado, o disjuntor tem que ter um valor a mais, 55, não é? A gente viu isso na questão passada. Nessa questão ele não disse quanto era a carga máxima que ele poderia suportar. A gente vai ter que fazer uma ressalva nessa questão. Vai ter que considerar que o disjuntor vai disparar quando a corrente for máxima. Tudo bem? Então, ó, qual o valor máximo da corrente que o disjuntor pode suportar? É quando a potência for máxima, quando todos os equipamentos da casa estiverem ligados. Tá bom? Então, ó, o item A a gente vai fazer como? Potência. O que é que a gente tem? A gente tem a corrente e a gente tem a DDP, né? A gente tem a corrente e a DDP. Então, com quanto o disjuntor vai disparar? Potência de 7.200 watts e a DDP de 120 volts. Isso aqui vai dar 60 amperes. É isso aqui que a gente vai ter, 60 amperes. Item B. O item B está dizendo assim, ó. Qual... Aqui é uma discursiva, mas eu não estou escrevendo como se fosse uma discursiva, tá? É só para a gente resolver. Item B. Qual a energia em quilowatt consumida ao longo de um dia nessa residência? Gente, olha aqui. Estamos com um gráfico. Potência, vou fazer bem pequenininho, que está em kilowatt pelo tempo, que está em segundos, em hora. Lembra da área de um gráfico? A área de um gráfico. A gente pega a unidade do eixo Y e multiplica pela unidade do eixo X. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia ver essa propriedade para sempre na física? Pronto. Isso aqui é o quê? Vocês já estão espertos nisso. É energia, né? É energia. Então, a área do gráfico vai me dar energia elétrica. Então, quanto é a energia elétrica dessa casa? É a primeira área, de 6 a 8 horas. Não um retângulo isso aí? Então eu pego a base, que é 2, vezes a altura, que é 4. Essa é a energia. Aí eu venho, ó. Aqui eu tenho de 18 a 20 horas. A base é 2 e a altura é 6. Olha o que eu tenho agora, de 20 a 22 horas. Eu tenho a base que são 2 horas, vezes a potência, que é 2, né? Que é a altura. Então aqui eu tenho 8
mais 12 mais 4. Quanto é minha energia? 24 kWh. Se isso fosse uma questão discursiva e você estivesse fazendo bonitinho, né? É uma discursiva, né? Se você estivesse fazendo bonitinho, você ia dizer: sabendo-se que a área do gráfico pode ser dada pelo produto, ou melhor, analisando-se o gráfico, tem-se que o produto da unidade do eixo Y vezes a unidade do eixo X é numericamente igual à área de um gráfico, né? Numericamente igual a energia. Portanto, a área do gráfico é igual a energia. E aí você, ó, tacava esses dados aí e acabou, né? Aí você ia dizer que era base vezes altura, porque era um retângulo. Aí pronto. Dizia que era base vezes altura e ia embora. Tá bom? 24 kWh. Qual o preço a se pagar? Ora, em um mês de consumo, a energia que ele vai pagar em um mês vai ser quanto? Aqui é um dia, né? Aqui é por dia. Em um mês, vamos aqui. Item C, energia é potência vezes o tempo. Ele tem uma potência diária de 24 kW, né? Qual o preço por mês do consumo? Se 1 kWh é 50 centavos. A gente vai terminar fazendo uma regrinha de 3 aí, de maneira que esse daqui, como a gente já calculou, consumo diário. Então, a gente pode fazer assim, ó. Um dia, ele vai consumir 24 kWh. Em 30 dias, ele vai consumir 720 kWh. Só que a conta, a gente tem que usar esse parâmetro aqui, ó, dado pela questão. 1 kWh vale 50 centavos. Aqui é uma questão discursiva. 1 kWh vale 50 centavos. Mas eu não estou consumindo 1 kWh. Eu estou consumindo 720 kWh. Quando eu venho para cá, X vai dar metade, né? 360 reais. Então, essa é a questão 7, uma questão bem interessante. Eu acho que é uma questão possível de cair, com um gráficozinho para você interpretar o gráfico e fazer a conta direitinho. Questão 8, dê uma lidinha e vamos lá, ó. O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar a energia elétrica em térmica. A gente viu na aula, eu fiz um esqueminha de chuveiro na posição verão, na posição inverno, o que possibilita a elevação da temperatura da água. Um chuveiro projetado para funcionar em 110 volts pode ser adaptado para funcionar a 220 volts, de modo a manter inalterada sua potência. Repara que tem uma situação 1 e uma situação 2. E o que é que não está mudando na situação 1 e 2? É o chuveiro, é a resistência, tá bom? E também a potência. A potência também não está mudando. A resistência vai mudar, né? Desculpa. O que não está mudando aí é a potência. A resistência vai mudar, é tanto que é uma das alternativas lá. Que é o que eu falei na posição verão e inverno, né? Para o chuveiro ficar na posição inverno, a água tem que esquentar mais. O que é que tem que acontecer com a resistência? Aumentar mais para que tenha mais efeito Joule. Aumenta o comprimento do fio, ou diminui a área, ou aumenta a resistividade. A gente viu isso, vocês têm bem anotadinho. Quem não tem dificuldade, quem tem dificuldade nesse assunto, não é aluno daqui, fale com algum colega que ele manda o print para você, tá bom? Ou fala para mim que eu mando o print. Então,
Uma das maneiras de fazer essa alteração é trocar a resistência do chuveiro por outra de mesmo material. Ou seja, a resistividade ele não vai alterar aqui. Essa questão ela pode ser muito trabalhosa, mas eu vou tentar fazer de um jeito mais simples aqui, tá? Reparando o seguinte. A questão está dizendo que a potência não muda. Então eu tenho que a potência no início é igual a potência no final. Tá bom? E como é que a gente pode pensar aqui? Na fórmula clássica de chuveiros. Né? Até porque ela está falando de DDP, está falando de potência, está falando de resistência. A gente tem que pensar nessa equação. E aí, o que é a potência no início? É a DDP no início, ao quadrado, sobre a resistência no início, igual a DDP no fim, dividido por resistência no fim. Não é isso que a gente tem? Quem é a DDP no início? 110 ao quadrado. Recomendo aprender esse valor ao quadrado, dividido pela resistência I. Ali a gente tem agora 220, né, que ele levou. Isto, 220 ao quadrado sobre a resistência final. Também decora esse valor. Por quê? Porque sempre está caindo 110 volts, 220 volts. Tá bom? Trazendo para aqui. Essa é uma maneira mais simples, tá? Você podia fazer de outro jeito também, não tem problema. Vou passar o R final para cá e o 110 para cá. Vai ficar R final sobre a resistência inicial igual a 48.400, que é esse valor aqui, dividido por 121.100, que é esse valor aqui. Isso implica que a resistência final sobre a resistência inicial é igual a 4. Ou seja, a resistência final é 4 vezes maior que a resistência inicial. Anotou? A resistência final é 4 vezes maior. Item A. Se eu dobrar o comprimento do fio, eu quadruplico a resistência? Não. Se eu dobro o comprimento do fio, eu dobro a resistência. Então não pode ser o item A. O item B, metade do comprimento do fio. Se eu diminuo o comprimento do fio, eu diminuo a resistência. Mas eu vi que ela quadruplicou. Não foi? Então não pode ser a letra B. Metade da área de seção transversal. Se a área cai pela metade, a resistência aumenta o dobro. Não pode ser a letra C. Quádruplo da área de seção reta do fio. Quádruplo, ou seja, se eu aumentar aqui 4 vezes, o que é que ocorre com a minha resistência? Diminui 4 vezes. Mas é que a gente viu, provou que ela quadruplicou. Então não pode ser a letra D. Letra E. Quarta parte da área de seção reta do fio, correto. Se aqui cai a quarta parte, aqui aumenta a quarta parte. Por isso que a gente tem letra E como resposta, tá bom? Vamos para a parte final agora.